Assumindo que nesse commit de criação de novo projeto de GUI Angular 8, a gente tem uma versão inicial do projeto criada do zero, versão padrão de projeto criada pelo ambiente Angular, a gente vai começar a ver que mudanças seriam necessárias para fazer com que o projeto realmente tenha a cara do sistema exemplo que a gente está querendo explorar na disciplina, que é o Teaching Assistant. Então, as primeiras mudanças que a gente vai fazer vão ser bem simples para a gente progressivamente ir trabalhando na adaptação desse sistema sem precisar entender muitos conceitos de uma única vez. Então, a primeira versão, a ideia é que o sistema tem essa cara daqui, né, com título aqui, Teaching Assistant, alunos e alguns campos onde a gente pode depois eventualmente digitar informação sobre os alunos que a gente vai cadastrar, sobre o nome do aluno, o CPF do aluno, o e-mail do aluno. Tá? Então essa é a ideia básica, é fazer uma versão do sistema que tem apenas essa tela bem simples, né? Então para isso a gente teve que basicamente modificar um arquivo HTML do componente do projeto inicial. Então o projeto inicial foi criado com um único componente Angular, né, chamado component, que está nesse diretório app, e a gente quer logo mudar o arquivo HTML dele, que é responsável pela visualização, pela definição do conteúdo que vai ser apresentado pelo browser, né? Como o conteúdo original é um conteúdo padrão, criado pelo ambiente Angular, que não tem nada a ver com os nossos interesses do Teaching Assistant, já peguei todas as linhas dele, é isso que está sendo indicado aqui no repositório do GitHub. Ao invés desse conteúdo original, o que eu fiz foi aqui adicionar novos conteúdos de acordo com os interesses da gente. Então o texto Teaching Assistant vai ser apresentado, como aqui está indicando, dentro de um elemento HTML H1 que representa um heading, ou seja, ele vai ser responsável por mostrar o texto em tamanho maior. A gente também usou um outro tag, o H2, né, para representar um cabeçalho, mas em tamanho menor, inferior ao H1, como a gente também pode ver aqui na interface gráfica do sistema. Certo? E além disso, a gente vê aqui uma tabela. Tá? Então, como na GUI aqui nessa tela a gente vê que os campos de texto, os text fields, eles estão bem alinhados aqui nessa coluna da direita, e aqui os labels, os rótulos, estão bem alinhados na coluna da esquerda, né? A forma que a gente achou de representar isso de maneira mais fácil em HTML foi apresentando como realmente uma tabela de 3 linhas e 2 colunas. Na primeira coluna a gente tem os rótulos, na segunda coluna a gente tem os campos de texto. É justamente isso que aparece aqui, né, com o marcador com a tag table. Tem várias tags tr, no caso 3, uma para cada linha, tr table row, né, e o td representando as colunas. Então em cada linha dessa a gente tem 2 tds que representam as 2 colunas. Na primeira, como eu falei, a gente tem um label, basicamente apresenta o texto do jeito que ele aparece aqui, né, que é o que a gente vê justamente aqui, o label nome, tá? E em seguida, na segunda coluna, a gente tem um elemento HTML input, que representa basicamente o text field que eu tinha mostrado para vocês, né? Além de dizer que eu quero um text field na segunda coluna, esse texto extra aqui, ele indica que o valor digitado naquele text field, ele vai ser usado para atualizar o estado do componente. Então aqui a gente está assumindo que o componente tem como parte do seu estado um objeto aluno. Esse objeto aluno tem um atributo nome, certo? E toda vez que alguém digitar alguma informação aqui nesse text field nome, essa informação vai ser atribuída ao campo nome do objeto aluno que está no modelo, né, no estado do objeto do componente que é representado lá no arquivo TypeScript associado ao componente. Então essa informação ngModel com colchetes e parênteses representa justamente essa ligação entre o conteúdo do componente HTML que vai aparecer na GUI e o valor
desse atributo nome do objeto aluno, do estado do componente. Certo? Nesse caso, a ligação ou binding é bidirecional, no sentido de que se algum usuário escreve informação naquele campo da GUI, essa informação vai ser armazenada no atributo. Do mesmo jeito, no outro sentido, se a execução de algum método muda o valor desse atributo lá no estado do componente, esse valor modificado vai ser apresentado na tela como parte da GUI para o usuário visualizar, né? Então esse ngModel aqui é o responsável por fazer esse binding bidirecional entre o elemento HTML que vai aparecer na GUI e, de fato, o estado interno do componente. De forma similar, essa ligação e os labels para CPF e para e-mail, certo? Então com isso aqui a gente visualiza as modificações que foram necessárias para a gente ter essa tela daqui. Isso do ponto de vista do conteúdo da tela, né? Mas falta agora explicar do ponto de vista do estado do sistema. Para isso a gente vai buscar a classe, o arquivo do componente que é utilizado para representar justamente essa informação, né? Então aqui a gente vê a classe TypeScript do mesmo componente. Então a gente viu o HTML desse componente, agora o TypeScript desse componente, né? Então, várias importações, várias declarações padrões, mas o que interessa aqui é a classe que define o componente. Ela tem como estado apenas um único objeto, esse aluno, do tipo aluno, né? E inicialmente todos os campos desse objeto, nome, CPF e e-mail, são inicializados com a string vazia. Tá? Então essa é a forma, essa é a sintaxe que a gente tem em JavaScript para representar objetos, né? A classe aluno, que é auxiliar, que ela foi definida aqui em cima, na classe aluno com 3 atributos correspondendo às informações que a gente ilustrou anteriormente, tá? Por fim, a gente tem que no arquivo do módulo, né, do módulo Angular, que representa essa aplicação, a gente importa um novo módulo, um módulo auxiliar de formulários, que é o que permite você em Angular ter interfaces como aquela que eu apresentei, que consiste de um formulário que coleta várias informações para depois submeter essas informações para um servidor, né? E aqui ao mesmo tempo a gente acrescentou, né, o nome desse módulo nessa cláusula de imports, né? Com isso a gente termina essa primeira versão do sistema, que é bem simples,